Olá, povo de Deus, quinta-feira, 21 de julho de 2022, 16ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 2, de 1 a 3, 7 a 8, 12 a 13 e Mateus 13, de 10 a 17. A palavra do Senhor foi-me dirigida dizendo: vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Isto diz o Senhor: lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Israel, consagrado ao Senhor, era como as primícias de sua colheita. Todos os que dele comiam pecavam. Males caíam sobre eles, diz o Senhor. Eu vos introduzi numa terra de pomares, para que gozasseis de seus melhores produtos, mas apenas chegados, contaminastes o país e tornastes abominável minha herança. Os sacerdotes nem perguntaram: onde está o Senhor? Os versados na lei não me reconheceram e os chefes do povo voltaram-me as costas. Os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. Ó céus, espantai-vos diante disso, enchei-vos de grande horror, diz o Senhor. 2 pecados cometeu meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Vai e grita aos ouvidos de Jerusalém. Com esse mandato de Javé, Jeremias começa sua vida profética, ainda que tenha consciência de que sua missão deve extrapolar as fronteiras de Jerusalém e ganhar uma natureza mais universal. Neste oráculo, Javé quer fazer Israel lembrar-se da aliança afetiva, amorosa, como proposta até mesmo nupcial. Lembro-me de ti, da afeição da jovem, do amor da noiva, de quando me seguias no deserto, numa terra inculta. Neste contexto se entende as questões de traição e infidelidades. O povo, como esposa, não soube ser fiel ao seu noivo, ao seu esposo. Pela boca do profeta, Deus coloca Israel perante as suas responsabilidades e pede-lhe contas pela sua infidelidade à aliança. Javé recorda a Israel todo o bem que ele lhe fez para deixar claro que a fidelidade é total da parte dele, como sempre o foi aos seus ancestrais. E tomando as autoridades de Israel, Javé revela seu descontentamento pelas suas prevaricações. Os sacerdotes nem perguntaram onde está o Senhor. Os versados na lei não me reconheceram. Os chefes do povo voltaram-me as costas. E os profetas profetizaram em nome de Baal e correram atrás de coisas que para nada servem. É o caos total em Israel que Jeremias anuncia por meio deste oráculo e encerra com uma metáfora fantástica. Esse povo abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas defeituosas que não podem reter água. Esse primeiro oráculo de Jeremias serve como roteiro penitencial a todos os que pretendem entrar no segmento de Javé. Pois quantas vezes nós também trocamos Deus, que é fonte d'água viva, para passar a vida cavando cisternas que não conseguem conservar água, que possa matar a sede do dia a dia.
Israel não levou a sério o profeta Jeremias e perseguiu o profeta até atirando-o numa cisterna. Não podemos esperar recompensas ao nosso compromisso profético. Precisamos estar preparados para ser perseguidos, pois a perseguição é sinal de autenticidade da verdadeira profecia. Não podemos ficar preocupados em agradar a todos. Jeremias vai chegar a um ponto de isolamento total devido à sua radicalidade. Não tenhamos medo da radicalidade, pois ela nos leva a Jesus, que era o profeta mais radical do seu tempo. Mateus 13, de 10 a 17, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, ouvindo não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Nossa perícope de hoje pode assustar os desavisados, pois por que falar de forma que não se comunique e não se faça entender? Estamos num capítulo do Evangelho de Mateus que tem 7 parábolas sobre o reino dos céus. Se essas eram contadas para não serem entendidas, significa que o nosso capítulo é um mistério sobre o reino. Os seguidores de Jesus ficavam preocupados e perguntavam a Jesus o que significavam suas parábolas. Os que não seguiam Jesus verdadeiramente se escandalizavam e provocavam, sobretudo, os seguidores, sobre a linguagem fechada de Jesus. Imaginemos essa situação: Jesus contando as parábolas e seus interlocutores sem nada entender. Quando Jesus terminou a parábola do semeador, ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Isso porque Jesus conhecia seu público e sabia que havia quem estava disponível e havia quem resistia à sua palavra. Essa situação era comum na caminhada de Jesus, pois sua palavra era como uma espada cortante, que dividia mesmo os que aceitavam a sua proposta e os que passaram a se organizar para combatê-lo. Um dia, quando Jesus perguntou aos seus discípulos o que estavam dizendo sobre ele, a resposta é que o povo o identificava como um profeta. Exatamente porque os profetas faziam discípulos e inimigos com suas pregações. Inclusive, foi confundido com o próprio profeta Jeremias, do qual temos hoje um oráculo forte sobre as infidelidades de Israel em relação à aliança com Javé. Nosso texto de hoje termina com uma bem-aventurança que acalentava o coração dos discípulos de Jesus,
e de todos os que se dispõem a segui-lo. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Um beijo no seu coração.